Beleza, tem a questão 27. Vou circular aqui para a gente ficar ligado. Quando uma das fendas de um sistema de dupla fenda é coberto por uma placa fina de mica, com índice de refração igual a 1,58, o ponto central da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja lateral clara da, da antiga figura de interferência. Se o comprimento de onda é igual a 550, qual é a espessura da placa de mica? Tá, esse exercício aqui é bem interessante, tá? Eu vou tentar desenhar aqui como é que seria o caso, né? Ó, vamos lá. Eu tenho duas fontes pontuais, né? Duas fontes não, eu tenho duas fendas, né? Então eu vou desenhar as fendas aqui certinho. Tenho duas fendas. E essas duas fendas, Trazer essa situação. e eu vou ter um anteparo aqui também. Larissa Um vendeu para anteparo seus desse chamados. lado aqui. E aí, ele fala, né? Quando uma das fendas tal, o ponto central da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja lateral da antiga figura de interferência. Ou seja, a gente tem que calcular duas coisas aqui. A gente tem que fazer as contas para o sistema. Antes de ter colocado essa placa fina de mica, Sim, e tem que fazer os cálculos para o sistema depois de ter colocado essa placa fina de mica, certo? certo. Então, para o sistema antes, eu vou colocar aqui, né? Antes. E eu vou copiar isso aqui para fazer o cálculo do depois. Vê só. Vamos supor um ponto P aqui nesse anteparo, certo? Ponto P aqui, esse ponto P ele está aqui. E aí, para o caso antes, né, ele fala que nesse ponto P, eu tenho a sétima franja clara, certo? Ele está falando que nesse ponto P, é como se ele estivesse falando que nesse ponto P eu tivesse a sétima franja clara, certo? E aí, vamos calcular então qual vai ser a diferença de fase, né? Uhum. Qual vai ser a diferença de fase? No caso, se fosse uma questão comum, né? Que era que eu ia calcular? Eu ia calcular aqui o meu x1, o meu x2, calcular a diferença de caminho óptico, que seria x1 vezes x2, e depois eu ia calcular a minha diferença de fase, que seria 2π sobre lambda vezes ΔX. Só que, como isso é uma interferência construtiva, né? Uma franja clara, é uma interferência construtiva, então a gente já pode fazer direto, não precisa nem calcular quem é x1, quem é x2. Porque é só eu igualar aqui esse ΔΦ igual a... Ó, seria m vezes 2π, né? Já que é uma interferência Isso. construtiva. E Só que é o sétimo do antigo. Então é ele já tá 14π. ele já tá me dando o valor de m, né? Ele já tá me dando que o valor de m é 7. Então o ΔΦ vai ficar igual a 7 vezes 2π, que vai dar 14π. Então, essa é a minha diferença de fase, certo? Essa é a minha diferença de fase. E aí, depois, né? Depois que eu coloco aqui uma plaquinha aqui na frente aqui de uma das
de uma das fendas. Vou tentar desenhar maior essa placa aqui, certo? Ele não diz qual é a espessura, ele quer justamente que a gente calcule qual é a espessura dessa placa aqui de mica que foi colocada aqui na frente, certo? Certo. Então, essa placa, ela vai ter uma espessura, eu vou chamar de L, né? E o que é que vai acontecer aqui, ó? Veja, eu tenho o mesmo ponto P aqui, certo? Eu tenho o mesmo ponto P. E aí eu quero calcular qual que é a diferença do caminho óptico aqui, né? Ou seja, eu vou ter o meu x2 aqui, né? E eu teria o meu x1 aqui. Só que agora, essa diferença de caminho óptico, ela não vai ser simplesmente x2 menos x1. Por quê? Porque quando a luz está passando por essa placa de mica, ela vai mais devagar, né? Então, como a luz vai mais devagar nessa placa de mica, é como se ela percorresse um caminho maior, enquanto ela está dentro da placa de mica. Entendeu? Ou seja, não vai ser essa diferença de caminho óptico não vai ser simplesmente x1 menos x2. Qual vai ser essa diferença de caminho óptico, né? Eu tenho que acrescentar, vamos dizer assim, o tempo que a mica perdeu o tempo que o raio de luz perdeu por estar dentro da mica. Neto, meu querido shopping. É isso que eu tenho que prestar atenção. Então, qual vai ser essa distância aí, né, ou essa distância, ou esse tempo aí, entre aspas, né, que que o raio de luz vai gastar percorrendo essa placa de mica? Ela seria justamente o quê? Seria, eu vou dizer o seguinte, né, aqui, ó, a fase que, a fase a mais, né, que esse raio de luz aqui ia ganhar em relação, tipo, o x1, no caso, ia ganhar em relação ao x2, eu vou chamar de φm, certo? No caso, esse φm aí, que é o φ da mica, ele vai ser 2π sobre lambda vezes L, certo? Vezes L. Só que esse lambda não é um lambda comum, né? Porque, Sim. vê, se fosse essa equação aqui só, se fosse só isso, eu não teria mudado nada, né? Porque eu não estou acrescentando aí o tempo o tempo assim, entre aspas, né? Que a luz vai perder por estar caminhando dentro de um material que não é o ar, certo? Então, esse lambda, ele vai ser um lambda especial, vai ser um lambda m, que eu vou chamar do comprimento de onda da luz dentro da mica, certo? Vai ser o lambda m. E aí, quem é esse lambda m, né? Lambda m vai ser o lambda normal sobre o índice de refração da mica, certo? Então, ó, vamos lá, presta atenção. Porque, na verdade, Hum. a diferença, como eles estão em fase, x1 e x2 estão em fase inicialmente. Aí, quando você bota a placa de mica, então a diferença de caminho vai ser só a espessura da placa de mica, porque depois quando ele sai da mica, a onda volta a ter velocidade normal, não é isso? Só que eu ainda tenho uma diferença de caminho aqui, certo? Tipo, x1 ainda é maior do que x2. Sim. X1 ainda é maior do que x2, então eu ainda tenho que considerar essa diferença de caminho, entendeu? A diferença de caminho físico, eu diria assim, a diferença de caminho físico.
ela... Que é a diferença do caminho óptico, tá? A diferença do caminho óptico é a diferença do caminho físico. Então, a diferença do caminho físico, que eu diria, né, que seria o valor x1 aqui em metros e o valor x2 aqui em metros, ela ainda existe. Só que, além disso, ainda tem o retardo que a mica oferece para o raio x1. E a gente tem que encontrar uma forma de contabilizar esse retardo. Eu estou contabilizando aqui esse retardo como uma fase a mais que é adicionada aí ao raio x1, certo? Seria esse φm. Esse raio x1, ele é adicionado dessa fase aí. Certo? Certo. E aí, ó, como é que vai ficar o meu problema, né? No caso aqui, ó, nesse ponto P agora, eu tenho uma interferência construtiva ainda, né? A minha interferência ainda é construtiva. Ou não tá aparecendo... Tá aparecendo o meu... um círculo vermelho aí, não, né? Não. Eu acho que travou. É por isso que é muito ruim pelo Google Maps. Trava muito. Mas enfim, esse ponto P, ele não é mais o sétimo. Agora apareceu, sim. Apareceu. Pronto, esse ponto P, ele não é mais... Desapareceu. Ele não é mais o sétimo, a sétima franja clara, né? Como ele fala na questão, ele agora ele é uma interferência construtiva ainda, só que ele é para m igual a zero, concorda? O que ele fala aqui, né? Vamos ler a questão. Ó. Ele fala aqui, ó. O ponto central da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja lateral clara. Ou seja, agora é o ponto central, ó. Agora é o ponto central, ou seja, o ponto central significa m igual a zero. O m igual a zero para uma interferência construtiva. Concorda? Então, vê só. Vamos montar a minha equação aqui. Eu sei que a minha diferença de fase ela tem que ser igual a zero. Certo? A minha diferença de fase ela tem que ser igual a zero. Por quê? Justamente por isso. Porque nesse meu ponto P agora, eu vou ter a minha parte central da figura de interferência, certo? Eu vou ter o centro da minha figura de interferência nesse ponto P. Então, a diferença de fase das ondas que chegam nesse ponto P é zero. Tem que ser zero. Certo? Então, vamos calcular essa diferença de fase. Qual seria a diferença de fase aqui das ondas que chegam no ponto P? A gente sabe que tem que dar igual a zero, mas vamos calcular. Bom, uma diferença de fase teria essa diferença aqui, né, relacionada a essa diferença aqui de caminho físico, né? Essa diferença de caminho físico, x1 menos x2, certo? Ou seja, então, vamos lá. Eu vou colocar aqui total, certo? Total. Delta φ total. Meu delta φ total, ele vai ser esse cara que eu calculei antes aqui, né? Esse cara que eu calculei aqui antes. Certo? Por quê? Porque esse delta φ aí é justamente x2 menos x1, né? X1 menos x2, enfim. É justamente x1 menos x2. E aí, eu vou adicionar ele aqui. Vai ficar 14 π. 14 π. Só que além disso, eu vou ter isso aqui, né? Só que agora deu uma travada monstra agora, né? Agora foi, circulou. Beleza. Então, eu vou ter esse φm aí. Além dessa diferença de caminho físico, eu vou ter o retardo que foi associado a essa placa de mica. Então, eu vou colocar aqui meu φm. Só que veja, concorda que eu estou contando esse caminho aqui duas vezes, ó. Esse caminho aqui eu estou contando ele duas vezes. Esse caminho em verde aí que eu coloquei.
Por que você tá falando 2 vezes? Porque, veja, Entendi não. vê só. X1 ele leva em consideração o valor de L, certo? Ou seja, dentro de X1 eu tenho o valor de L, concorda? Certo. Então, o meu delta X não é X2 menos X1? Não é X1 menos X2, aliás? Sim. Isso aqui, ó. Isso aqui é meu 2π sobre lambda vezes delta X. E que meu delta X é igual a X1 menos X2. Só que dentro de X1 eu já tenho o meu valor de L. Certo. Eu já tenho o meu valor de L dentro de X1. E além disso, eu estou calculando aqui, ó, isso aqui, que também tem o valor de L. Entendeu? Então eu estou contando esse trecho aí 2 vezes. Então eu tenho que tirar uma das vezes que eu estou contando esse trecho. Porque eu não posso contar esse trecho 2 vezes. Eu tenho que tirar uma das vezes. Então, eu tenho que colocar aqui o menos 2π Só que sobre esse lambda. 14π não é antes dele. Ah, não, porque quando você coloca ele equivale a isso. Ah, tá certo, isso mesmo. Beleza. Não, beleza, tá certo. Entendeu aí? Ficou com alguma dúvida em relação a esse carinha aqui que eu coloquei aqui no... Entendi. Entendeu, né? Ou seja, eu tinha contado ele 2 vezes. É meio que eu tivesse contado ele uma vez... eu tinha contado essa dimensão de L aí, né? Uma vez passando pelo A, que foi quando eu calculei aqui, e uma vez passando pela mica, que foi por aqui. Ou seja, eu tenho que tirar a vez que ele passou pelo A, porque ele não passa pelo A, né? Durante esse comprimento L, ele não passa pelo A, o raio. Então eu tenho que tirar essa fração aí, essa parte da equação em que eu disse que ele passava pelo A. Eu tenho que tirar, que é justamente isso, né? Perceba que aqui agora eu estou usando lambda, eu não estou usando mais lambda M. Eu não estou mais usando lambda M. Porra, tu é bem inteligentezinho, isso tu devia ser monitor. Cara. Não é à toa que eu fechei essa cadeira com mais de 10, né, velho? Pode fazer humilde tempo, né? ainda, Fevete. E ainda mais humilde, porra. Não, pô, mas assim, Física 4 foi a disciplina que eu me apaixonei, assim, na área 2. Realmente foi... Eu já estudava, eu não sabia, mas eu já estudava Física 4 antes de pagar Física 4. Mesma coisa aconteceu com Cálculo 4 também, eu gosto muito de Cálculo 4. Aí nunca cheguei a ser monitor, não, porque minha média não foi muito boa. Mas Cálculo 4 e Física 4 são as disciplinas da área 2 que eu mais gosto. E aí eu já estudava essas disciplinas antes mesmo de pagar a disciplina, ou seja, no segundo período, terceiro período, eu já estava estudando o assunto de Física 4. Já estava entendendo os conceitos, entendeu? Eu já pesquisava muito sobre equações diferenciais, tudo. Aí tipo, essas manipulações aqui, tudo bem que a gente não chegou nem nos assuntos legais ainda da disciplina, né? Mas eu gosto pra caramba desses assuntos aqui de interferência também, é bem legal. E o legal também é porque vocês não estão pagando física experimental, né? Porque não tem como. Mas o legal é que a gente vê tudo isso no laboratório, pô. Só pra galera de física, na verdade. Tá tendo experimental. Pois é, a gente vê tudo isso no laboratório, pô, em Física Experimental 2, então fica ainda mais incrível. Teve um trabalho de Física 2, de Física Experimental 2, que eu não tinha feito, né, que eu tinha faltado, e aí eu pedi pro professor para fazer a reposição. Cara, ele me deixou sozinho no laboratório lá de Física Experimental. Bicho, eu fiz tanto experimento, fiz experimento até que nem existia, tá ligado, no Halliday, o experimento até que ele não pedia, certo? Pra fazer. Aí pegando as coisas lá, fui fazendo. Enfim, muito legal, cara, esse assunto. E aí, mas o importante aqui é que vocês entenderam, né? Por que eu tô contando 2 vezes esse Entendi. caminho aí do X1, né? Esse caminho por onde passa o L. Então, como é que vai ficar isso aqui, né? Ó, eu falei antes, né? Que esse meu delta phi total, ele tem que dar 0, né?
A gente tem que Isso. dar zero. Então, vamos montar aqui a nossa equação. Zero vai ser igual a 14π mais, ó, 2π L sobre lambda m menos 2π L sobre lambda. E aí eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir quem é o L, né? Então eu vou isolar o L. Vai ficar o quê? Menos 14π é igual a L, que multiplica 1 sobre lambda m menos 1 sobre lambda. Porque esses π aqui, na verdade, aqui não fica 14, não, fica 7, né? Se eu cortar todos esses caras aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou ficar com 7π aqui, né? Beleza? Uhum. Beleza. Isso aqui vai dar o quê, né? Isso aqui vai dar 1 sobre... Lambda m é lambda sobre n, né? Então, isso aqui vai ficar n sobre lambda menos 1 sobre lambda. Que, no final das contas, vai dar n menos 1 sobre lambda. Beleza? Então, meu L vai ser quem? Vai ficar menos 7 lambda sobre n menos 1. Veja só, menos 7 lambda. Ah, pronto, já encontrei minha resposta aqui. É isso aqui, minha resposta, tá? Minha resposta é isso. Só que eu tenho, né, o valor de lambda, ele dá na questão o valor de lambda e dá o valor de n. Então, eu já posso calcular aí o que é que vai dar, né? Só que vai dar um valor negativo esse valor de L. Aí você poderia pensar, não, então a questão está errada, né? Porque se o valor de L está dando negativo, não existe espessura negativa. Não existe espessura negativa, né? Não tem como ter uma espessura de uma placa que é negativa. Só que veja, esse valor que está dando negativo aí, ele é meramente simbólico, tá? Uhum. Ele não tá... Ele não... Esse valor de L, ele... Lógico, esse valor de L em modo, ele é o valor da espessura da placa, certo? De mica. Ele é o valor da espessura da placa de mica em modo, só que esse negativo aí, ele está querendo dizer o quê? Vocês têm alguma ideia do que esse valor negativo aí ele está querendo dizer? Esse sinal de menos aí? Que o caminho, a diferença do caminho é negativa. Não é isso? Talvez que a luz esteja chegando atrasada lá, sei lá. Não. Vê só. A gente tinha definido aqui, nesse problema, né, o tempo todo, que que o meu ponto P está aqui, certo? Meu ponto P está aqui. Então, vê só, na questão ele fala, né? O ponto central da tela de observação passa a ser ocupado pela sétima franja lateral clara, m igual a 7. Só que vê, a sétima franja lateral clara, ela pode ter um valor de m igual a 7 ou um valor de m igual a menos 7. Certo? Não Pode seria ser. 6, não? Não. Não, porque a Ah, porque interferência é claro, é claro, é claro. é claro, a interferência é construtiva, né? E aí, eu tenho isso, né? Que a sétima franja lateral clara pode ser m igual a 7 ou m igual a menos 7. No caso, ele fala aí m igual a 7, tá? M igual a 7. Só que esse valor negativo aí do L tá me dizendo o quê? Tudo bem. Quando eu fiz o experimento antes aqui, ó, nesse ponto P, eu vou pegar uma outra cor aqui de... Vinícius, Oi? desculpa aí, eu vou ter que sair agora, porque eu vou almoçar aqui com o pessoal do trabalho, Ah, pra beleza, não perder tranquilo.
Mas depois eu continuo a aula lá no Drive. Beleza, de boa. Obrigado aí, viu? Boa Nada. tarde, bom final de semana. Boa Falou, tarde. Bruno. Valeu você também, também, bom velho. Valeu você também. E aí, Bruno, vê Oi. só. Eu tinha. Vê, eu tenho esse ponto P aqui, certo? Esse ponto P em verde. E esse ponto P aqui, eu tenho o M igual a 7, certo? Uhum. Só que, se eu traçar uma reta aqui e eu pegar o ponto, vamos supor aqui, menos P, é onde eu teria o M igual a menos 7, certo? Uhum. Que ele teria a mesma distância aqui do ponto P para o centro. Seria a mesma distância aí para o centro. O ponto P e o ponto menos P. O que é que esse sinal de menos aí está me falando? Que o centro da figura de interferência não vai acontecer exatamente aqui, ó. Não vai Tá acontecer, acontecendo ponto simétrico a ele. vai acontecer no simétrico. Exatamente, vai acontecer no ponto simétrico. É isso que esse sinal de menos está me falando aí. Foi. Que foi mais ou menos o que eu falei, né? Que tipo, a diferença do caminho vai ser negativa porque o X2 vai passar a ser maior do que o X1. Isso, exatamente. O X2 vai passar a ser maior do que o X1. Exatamente. E aí, ó, para eu consertar isso, né? Para eu consertar isso é só colocar um valor de menos aqui, ó.